eu comecei no balé com 3 anos, na cidade de Chapecó. E aos 6 anos eu queria parar de fazer aulas. E aí a minha mãe não me deixou parar de fazer aulas e eu segui fazendo. E aí quando eu tinha 12 anos eu iniciei nas pontas e aí eu não quis mais parar de fazer balé, porque eu tive muita facilidade com a sapatilha de ponta, né? Eu tinha muita força no pé, enfim. E aí, quando eu fiz 14 anos, a minha mãe ela tem uma escola de educação infantil, então ela me colocou para dar aulas de balé na escola, por eu já ter essa intimidade com crianças, já conseguir lidar bem com as crianças, né? Então, já me colocou lá na sala de aula. E aí, foi criando gosto. Hoje fazem 15 anos já que eu dou aula para as crianças. E fazem 6 anos que eu tô na SD. E eu entrei na SD como credenciada em 2018, quando o David foi a Chapecó dar um curso sobre administração em escolas de dança, e eu sempre tive essa vontade de ter a minha escola, e ele me despertou essa vontade, me abriu os olhos, me deu clareza que eu poderia estar abrindo a escola sem ter um ponto físico meu da escola. Eu poderia iniciar dentro de outros espaços e seguir com a escola. Então eu abri a SD em Chapecó e a gente iniciou com uma média de 50 alunas. E eu não tive abertura, por mais difícil que pareça, não tive abertura para estar colocando a SD dentro da escola da minha mãe, que era um local que eu já dava aulas, né? Então eu tive um certo bloqueio ali, porque elas, não sei, pelo tempo que me conheciam ou porque não acreditaram naquele momento que eu poderia dar certo com uma escola de balé. E aí eu encontrei outro local, e nesse outro local me abriram as portas e eu consegui então abrir a escola. E aí foi dando certo, as crianças, a gente foi aumentando o número de crianças, de equipe, tudo. E então a gente conseguiu essa abertura dentro da escola da minha mãe, que era um local que eu já estava trabalhando. Então eu dava aula na minha escola e dava aula de balé na escola dela. E hoje a gente está com 250 crianças na escola, mas a gente começou lá com as 50 crianças. E aí, num dos momentos que eu mais precisava, né, de apoio, de auxílio, quando eu abri a SD, já faziam 5 anos que eu já dava aula na escola da minha mãe. E aí eu acreditei inicialmente que eu iria ter o apoio por eu já mostrar o meu trabalho dentro da escola. E não foi assim. Eu fui... As pessoas que eu mais achei queriam acreditar, queriam me apoiar, queriam estar ali comigo, não me apoiaram abrindo as portas da própria escola onde eu iniciei. E eu precisei ir em busca de outras pessoas, outros espaços, para conseguir mostrar a minha capacidade para as pessoas que já me conheciam, desde que eu nasci, porque era minha mãe. E aí depois, com o tempo, eu fui entrando em outros espaços, para daí mostrar que dava certo, né? Fazer o festival, o primeiro festival que eu fiz, as crianças da escola dela participaram, mas não como SD, porque durante todo o ano ali inicial, que é o primeiro ano que a gente tem mais dificuldade, que a gente precisaria de mais apoio, com coisas simples, né? E ela, por já ter a escola há muito tempo, tinha uma experiência muito maior e poderia me ajudar em várias coisas, né? E eu não tive esse apoio, assim, eu tive que buscar em outras pessoas para conseguir fazer com que a escola funcionasse, que a escola desse certo. E deu certo. Está dando certo, muito bem.
Hoje eu vejo como eu sou uma pessoa muito forte, porque eu tive que conquistar muita coisa sozinha, sem o apoio dela, sendo que ela poderia ter tido ela tem todo um embasamento e poderia ter me auxiliado muito mais. Hoje ela super me apoia, vê que deu certo, mas lá no início, quando eu precisava, realmente eu não tive esse apoio, eu não tive essa pessoa ali do meu lado, que é tão importante para mim, e que nesse momento que eu precisei, ela me abandonou, vamos dizer assim. Hoje eu sei que tanto ela como a sócia, elas têm muito orgulho da minha escola, tanto que quando eu saí da escola, porque eu fiquei ainda mesmo tendo aberto a ASD, eu fiquei muito tempo ainda trabalhando dentro da escola dela, e elas me desejaram tudo de melhor, me deram força quando eu saí da escola para ficar realmente só com a ASD. E eu sei assim que elas têm muito orgulho, só que eu precisei provar para elas de que eu realmente conseguiria dar conta e fazer acontecer ali a escola. Hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria impactar a vida de tantas crianças. E hoje eu tenho na minha equipe meninas que foram minhas alunas quando eram pequenas. Então quer dizer que o meu trabalho ele não é uma coisa só para as crianças quando elas são pequenas. É uma coisa que vai impactar elas futuramente, que elas podem escolher isso como uma profissão. E é difícil hoje a gente entender que a gente consegue sustentar uma casa, sustentar uma família com o dinheiro que a gente recebe ali, com o valor que a gente recebe de uma coisa que para muitas pessoas vem como uma dancinha, como um hobby. Mas não, para nós é o nosso trabalho. Então, eu sou muito orgulhosa hoje da pessoa que eu me tornei, com uma das coisas que me fez mais feliz durante a minha vida toda, porque como eu comecei com 3 anos, a minha vida inteira foi balé. E hoje consegui sustentar a minha casa, sustentar todas as pessoas que estão ali comigo. Através disso me deixa muito orgulhosa, assim, da pessoa que eu me tornei por causa do balé. Ter outras pessoas que, independente do que passaram ou não, hoje a gente consegue se apoiar, a gente consegue estar ali todos os dias, mesmo que distante, conversando, que parece que a gente está todo dia junto, que a gente consegue se apoiar, que a gente chega, às vezes não dá nem um bom dia, só manda lá, preciso de tal coisa, tu consegue me ajudar com isso? E a pessoa ela não fica chateada, não me deu bom dia direito, ou alguma coisa assim, não. É uma relação que é muito mais do que trabalho. A gente conseguiu criar não digo uma família, mas também pode ser, porque é uma relação muito, muito importante, assim, a gente consegue ter aquele apoio que a maioria não teve no início, a gente consegue ajudar as outras e ser ajudado. Então, eu acho que assim, não tem outro local que eu estou hoje que eu consiga essa relação que a gente conseguiu criar dentro da SD.